Nesse vídeo discutiremos sobre a regra da cadeia, derivada direcional e o vetor gradiente. Como sempre, a gente vai resolver algumas questões e ao longo das questões a gente vai discutindo um pouco sobre a teoria. Deixa eu tentar fixar essa questão aqui. A primeira questão pede para você encontrar a derivada de z com relação a t, né? É uma questão envolvendo a regra da cadeia, né? Vamos pensar um pouco sobre a situação. Olha, o z ele é x² y mais 3xy². Então, o z, na verdade, ele é uma função que depende de x e de y. Por outro lado, o x ele é uma função de t. E o y também é uma função de t. Então, vai acabar que o z vai acabar dependendo do t, porque você vai ter o x dependendo do t e o y dependendo do t, tá? Um modo simples de fazer sem usar conhecimentos de cálculo é simplesmente substituir essas expressões de x e y aqui, e aí você vai ter o z diretamente como uma função de t, né? Uma coisa assim, z igual a x, isso aqui é x ao quadrado, o y cosseno, mais 3x y² y elevado a 4. Daí você vai ter o z como função de t e você acha dz dt simplesmente derivando. Isso é fazer sem usar os conhecimentos de cálculo 2, né? Então, desse modo aí, acredito que vocês já sabem fazer, porque fazer essa derivada é simplesmente fazer o que a gente viu lá em cálculo 1, né? Para fazer essa derivada de um outro modo, você pode pensar novamente naquela ideia da aula passada de diferenciais, né? É bem parecido, né? Veja, lá a gente escreveu algo assim, né? A derivada do z é a derivada do z com relação a x vezes o dx, mais a derivada do z com relação a y vezes o dy. Aqui é a mesma ideia, e aí você pode pensar o dz dt assim, né? Formalmente é como se você estivesse dividindo por dt, né? Claro que se pensar um pouco melhor na teoria não é bem isso, mas para lembrar da fórmula, né, para tornar ela memorizável, a gente pode raciocinar desse modo. Então, a derivada do z com relação a t é fazer as derivadas parciais e multiplicar as derivadas parciais pela derivada da respectiva variável com relação a t, né? Ou seja, você deriva o z com relação a x, depois o x com relação a t, o z com relação a y, depois o y com relação a t. E vai multiplicando esses termos e somando, né? Se tiver mais variáveis, você vai fazer isso para todas as variáveis. Isso aqui é como se fosse a contribuição da variação na direção de x, e aqui é como se fosse a contribuição na direção da variação na direção de y, né? E, formalmente ainda a gente pode pensar nisso assim, né? Você tem uma função de 3 variáveis, então você tem um gráfico, que é uma figura que você vai desenhar no espaço, e aí o xy, né? O x de t, y de t, é uma curva aqui, que aí se você compor com a função, você pode olhar a imagem dessa curva aqui, né? Esse é o plano XY, né? Aqui é o z na altura.
Então, quando você faz x de t, y de t, você tem um caminho lá no plano xy. E aí, se você compor ele com a função z, né, que é o f de xy, você vai ter um caminho aqui em cima do gráfico da função. E aí você quer saber qual a variação desse caminho, da altura dele, à medida que você anda numa direção ou na outra, né? Se você andar para essa direção, quanto a altura muda, e se você andar nessa direção, quanto a altura muda. É isso que representa essa derivada, né? Você andar em cima do caminho, né? Andando numa direção ou na outra, tá? Ok, vamos... quando eu digo isso, você pensa... Isso aqui eu estou falando, andar numa direção ou na outra, andar no x ou no y. São essas derivadas parciais, né? Aí quando você deriva com relação a t, é andar em cima do caminho, tá? E aí, claro, aí você vai pensar em decompor. Se andar em cima do caminho, você pode pensar que você está fazendo uma composição de movimentos em uma direção e na outra. E aí a derivada vai ser tomada desse modo. Bom, essa é a teoria, né? A continha eu já delineei ali. Vamos fazer as continhas, né? Nesse caso a continha é fácil. A derivada do z com relação ao x é 2xy mais 3 vezes 1y à quarta, né? Lembra que você olha para a variável x e deriva ela, e o y você encara como se fosse uma constante, né? Aí, veja só, ele pede a derivada quando t igual a zero, então é conveniente a gente pensar no t igual a zero, né? Para t igual a zero, o x, que é o seno de 2t, vai ser o seno de zero, né? De 2 vezes zero, que é zero, e o seno de zero é zero. E o y vai ser o cosseno de zero, que é 1. Então, você pode escrever assim, né? A escrita desse modo, dz, derivada do z com relação a x, né? Lembra aquele símbolo da integral, né? Você bota a barra para dizer que vai aplicar no ponto. Então, a gente vai aplicar aqui no t igual a zero. Para t igual a zero, a gente substitui o x por zero e y por 1. Então, vai ficar 2 vezes 0 vezes 1, mais 3 vezes 1 vezes 0 à quarta, que nesse caso vai dar zero. Aí a gente faz também o mesmo trabalho para a derivada do z com relação a y. Aí você considera que o x é uma constante, deriva no y. Então a derivada é essa aqui que eu estou escrevendo. E aí se você quer aplicar essa derivada para t igual a zero, aí você substitui os valores que são os mesmos de antes. X igual a zero, y igual a 1. Na expressão tem a derivada, né? Então, x igual a zero vai ficar 0 ao quadrado vezes 1, mais 3 vezes 0, que é o x, vezes 4 vezes 1 elevado a 3, que também é zero, nesse caso, né? Não, pera... é zero, porque esse x sobrou e ele ficou zero aqui, né? Ok. Então, quando a gente vai fazer a continha aqui, né? Nesse caso, esse termo e esse deram zero. Então, vai acabar zerando tudo, né? Mas só para enfatizar. Tá. Falta calcular outra coisa, né? Eu tenho que calcular a derivada do x com relação a t. Regra da cadeia, né? A derivada do seno, cosseno. Repete a função que está dentro e deriva de dentro. Aí agora eu vou aplicar essa derivada no t igual a zero, né? Essa simbologia. Então, substituo t igual a zero, e aí vai ficar assim. O cosseno de zero é 1, e 1 vezes 2 é 2. Agora eu vou calcular a derivada com relação a y. A derivada do cosseno é menos seno. E daí eu vou aplicar essa derivada no zero.
Aí vai dar menos seno de 0. E o seno de 0 é 0. Então, acabou que nessa fórmula aqui vai ficar muita coisa zerada, né? Vamos fazer aqui embaixo, né? Então, relembrando a fórmula, derivada do z com relação a t, assim. Derivada do z com relação a t é derivada do z no x, vezes a derivada do x no t, mais a derivada do z no y, vezes a derivada do y no t. Isso daqui a gente calculou, deu 0. Isso aqui a gente calculou, deu 2. Isso aqui a gente calculou, deu 0. E esse daqui deu 0 também. Então, nesse caso, isso vai ficar 0. Tá? E, claro que é um caso específico que deu 0, a maioria dos casos não vai dar 0, né? Vamos ver uma outra questão. Isso é o que chama a regra da cadeia para a função de duas variáveis, né? É justamente aquela fórmula que eu escrevi. Aqui você tem 3 variáveis, né? E aí a escrita aqui tá ruim, era para estar escrito t igual a 0, s tem um valor e e são 2 variáveis, são 3 variáveis, r e st. Aí só tem o valor de t. Era para ter um valor para r e um valor para s, tá? Então, digamos que seja 0 e 0. Você vai fazer do mesmo jeito de antes, tá? Vamos fazer essa continha. Vamos lá para baixo, né? Então, tentando ser mais rápido agora, vamos fazer assim, né? Se eu calculo, aí eu vou calculando por partes aqui os valores, né? Ó, se eu calculo x para esses valores de R e ST, o x vai zerar, né? Porque tem R vezes S vezes ET. O R é 0, o S é 0, aí vai zerar. Então, eu vou botar assim, x calculado em t igual em... para não repetir os valores, tá, eu vou escrever assim, x de 0, 0, 0 é 0. Y de 0, 0, 0 é 0. E z de 0, 0, 0, né? Vê que o x é 0 também por conta que tem r multiplicando. E o z tem r ao quadrado e tem s. Então, todos são 0, né? Agora, vamos calcular a derivada desses termos, né? A derivada de x com relação... aqui tem um detalhe a mais, que é o seguinte, né? Veja, lá na questão anterior, o z dependia de x e y, mas ambos x e y dependiam de t. Aqui o u depende de x, y e z, mas x, y e z dependem de 3 letras. Então, a gente pode fazer 3 derivadas. Derivar o u com relação a t, derivar o u com relação a s e derivar o u com relação a r. Cada um vai ter a respectiva fórmula, que é parecida com aquela anterior. A derivada do u com relação a t é derivar o u no x vezes a derivada do x com relação a t. Vê que como o x depende de mais de uma variável, é a derivada parcial. Aí a derivada do u com relação a y vezes a derivada do y com relação a t, mais a derivada do u com relação a z vezes a derivada do z com relação a t. Se for para as outras variáveis, simplesmente você troca essa derivada do x com relação a t por a derivada do x com relação à variável. Então, a derivada do u com relação a x vezes a derivada do x com relação a s. E aí você vai adaptando
cada uma das derivadas parciais. Derivada do U com relação a Z, vezes a derivada do Z com relação a S. Né? E esse daqui, idem. E aí são muitas derivadas, né? Vamos fazer só uma delas, vamos fazer essa daqui. Tá? Derivada do U com relação a X. Então, a gente tem que calcular a derivada das três com relação a t, né? Que eu quero fazer. Então, tem que calcular as três derivadas das três funções com relação a t. A derivada do x com relação a t, né? É a própria x, porque a derivada da exponencial é ela mesma. Daí, se eu aplico isso para t igual a zero, aí vai ficar rs vezes e elevado a zero, que é rs. A derivada do y com relação a t é rs ao quadrado é menos t. Daí, se eu aplico isso no t igual a zero, novamente vai dar rs ao quadrado. Ah, eu esqueci que eu tinha fixado os valores de rs igual a zero, né? Então, isso vai zerar, isso vai zerar. Talvez eu não tenha bons valores aí, né? Se eu tivesse escolhido outros valores, daria diferente de zero. Queria uma questão um pouquinho diferente da anterior, que zerou tudo. Mas, bom, paciência. Ah, na derivada do z com relação a t, eu tenho que derivar aqui, né? Então, vai dar r ao quadrado s vezes a derivada do seno, que é o cosseno. Aí eu vou aplicar isso no t. Derivada do z com relação a t. T igual a zero. Aí vai ficar cosseno de zero aqui, que vai dar 1, mas esses outros vão zerar, né? Então, bom, aí a gente vê aqui, bom, isso economiza o resto do trabalho, né? Não vou fazer o resto das contas, porque quem a gente calculou foi esse termo. Ele é suficiente para zerar isso, esse termo é suficiente para zerar isso, e esse termo é suficiente para zerar isso. Então, essa primeira derivada ali vai zerar, né? Se não fosse zero, aí eu ia calcular os outros termos para ver quanto daria e fazer as continhas, né? Então, a derivada do z do u com relação ao t vai ser zero por conta disso, né? A derivada dos outros termos me parece que vai dar todas zero também com esses valores que eu escolhi, né? Mas, bom, espero que tenha dado para captar aí a ideia dessa derivação, né? Agora vamos para outro item aqui. Vamos para essa questão 3. Deixa eu fixar ela aqui. Então, vamos fazer essa questão. Diz assim: a pressão em quilopascal, volume em litros e a temperatura em kelvins de um mol de gás ideal, eles estão relacionados por meio da fórmula, né? P vezes V igual a 8,31T. Determina a taxa de variação da pressão. Então, ele quer a derivada da pressão. Quando a temperatura é de 300 e está aumentando a taxa de 0,1. Então, vamos anotar os dados aqui. A temperatura é 300 e está aumentando a uma taxa de 0,1 Kelvin por segundo. Isso daí é uma taxa de variação, então é uma derivada. Isso é a derivada da temperatura com relação ao tempo. Eu vou usar um Tzinho pequeno para ser tempo. T maiúsculo, temperatura absoluta. Essa derivada é esse valor, Kelvin por segundo. O volume é 100 litros.
e está aumentando a uma taxa de 0,2 litros por segundo. Então, novamente, é uma questão daquele tipo, né? Aí veja, eu estou me referindo à aula anterior, você pode ver que tem uma questão falando sobre pressão também. Você tem aí a temperatura aumentando, isso faria a pressão aumentar, em, em, ao mesmo tempo você tem o volume está aumentando, isso faria a pressão baixar, né? Que a pressão ela aumenta com a temperatura, mas ela baixa com o aumento de volume. Então, o que é que vai ganhar aí, né? Esse aumento da temperatura vai fazer a pressão aumentar ou o aumento do volume vai fazer a pressão baixar, né? Que são duas tendências conflitantes aí, né? Aí ele pede a taxa de variação da pressão. Ele não diz a variável, mas aí pelo contexto fica claro que ele quer a variação da pressão no tempo, porque ele dá as outras derivadas no tempo, né? Então a variação da pressão no tempo, ela vai ser a derivada parcial da pressão com relação à temperatura, vezes a derivada da temperatura com relação ao tempo, mais a variação da pressão com relação ao volume, vezes a variação do volume com relação ao tempo. Esse valor aqui e esse daqui são essas derivadas aqui, né? Aí a gente precisa calcular os outros, né? Aí se você for derivar, aí claro, eu tenho que ajustar essa fórmula, né? E aí ela vai ficar assim, P igual 8,31 T sobre V. Daí se eu vou derivar a pressão na temperatura, vai ficar 8,31 vezes 1 sobre V, né? E aí se eu aplicar essa pressão nos valores que eu tenho aqui, que são T igual a 300 e V igual a 100, eu vou obter quais valores? É simplesmente substituir o V por 100, né? Porque o T não aparece mais na fórmula. E aí eu vou fazer a mesma coisa com o volume. Só que a derivada do volume, né? O volume está embaixo, né? Aí lembra que a gente pode pensar assim. Se você voltar lá no vídeo da aula passada, você vai ver que a gente fez essa continha. Então vai ficar, quando eu derivar, vai ficar menos 1 V elevado a menos 2. Que eu posso pensar assim, né? Vou deixar o menos 1 e vou botar o V elevado a menos 2 aqui para baixo. Essa é a derivada. E aí eu vou aplicar essa derivada para T igual a 300 e V igual a 100. Então vai ficar 8,31 vezes 300 dividido por 100 ao quadrado. Só que o negativo disso, né? Porque tem esse menos 1 aqui. Pronto, então eu vou pegar esses valores que eu calculei, né? Deixa eu pegar esses 4 valores e substituir aqui, né? Ó. Esse daqui é esse daqui é esse, e esse daqui, falei errado, né? Esse daqui é que é esse, não, é isso. Esse daqui é esse. E aí você vai jogando. Então vamos jogar aqui os valores. Derivada de P com relação a T vai ser a derivada da pressão na temperatura, que é isso ali, 8,31 sobre 100, vezes a derivada da temperatura no tempo, que é 0,1,
mais a derivada da pressão no volume, que é menos 8,31 vezes 300 sobre 100 ao quadrado. 100 ao quadrado é 10.000, né? Vezes a derivada do volume no tempo, que é 0,2. Daí você pode fazer as continhas. Não sei se vale a pena gastar tempo com essas continhas aqui. Você pode fazer sozinho aí na calculadora, né? Por exemplo, essa daqui vai dar 8,31 dividido por 100. Essa daqui você vai multiplicar, vamos fazer aqui por 3, isso vai dar 3 vezes 8, 24, e 93 vezes 0,2 sobre 100. Daí eu vou ter 831 sobre 100. Quando eu multiplicar aqui por 2, vai dar quanto? Vai dar 6, 2 vezes 90, 180. Então vai ficar um para cá, 49. Bom, depois vocês conferem as contas aí com a calculadora. Espero que eu não esteja errando aqui, né? Aí aqui eu vou ter 3 casas decimais, né? E aqui vai ser negativo. E aqui 100, né? E aí simplesmente eu somo, quer dizer, nesse caso eu subtraio, né? Eu vou ter 4,986 menos 0,831, então dá sinal, eu faço a diferença e dá o sinal do maior, né? O maior é o 4, então vai ficar 4. E se 986 eu tiro 831, fica 155, né? Novamente confiram aí depois se eu estou acertando os valores ou não. E aí eu ando 2 casas aqui para esquerda e obtenho esse valor, né? Claro que você, a partir daqui você pode fazer na calculadora e chegar no mesmo valor. Então, uma continha rápida aí, né? Ok, então isso daí é a derivada parcial, só que calculada num ponto, né? Aí agora vamos pensar em derivada direcional. Deixa eu ver aqui. Tem essas questões 7 e 8. Vamos tentar fazer as duas. Deixa eu ver se eu seleciono aqui a questão 7. Ele pede para você encontrar a derivada na direção de P a Q, né? Aí vamos discutindo aqui. Você tem uma função que é f de xy igual a x é y, né? Você tem um ponto P no plano. Deixa eu ganhar mais espaço aqui para desenhar melhor. Você tem um ponto P, que é 2 no x, 0 no y. E um ponto Q, que é meio no x, 2 no y. Esse é o ponto P, esse é o ponto Q. Aí ele pede para você calcular a derivada dessa função na direção de P a Q. Direção de P a Q é essa direção aqui. Aí tem uma questão que é a seguinte, né? Veja,
quando você faz a derivada parcial com relação a x, você está calculando a derivada na direção do x. Quando você faz a derivada parcial com relação a y, você está calculando a derivada na direção do y. Essa direção aqui é uma direção que não é nem do x nem do y, é da direção intermediária. Então, a gente pode lembrar um pouco, é similar àquela situação da física, né, de forças e tal. Você tem forças verticais e horizontais, e aí se você tem uma força numa direção intermediária, você pode pensar que você decompõe a força, né? É como se você tivesse uma força aqui nessa direção, você decompõe o termo dela para cá e o termo dela para baixo, né? E aí isso corresponderia às componentes na direção x e y. Então essa é justamente a ideia de projeção. E aí a derivada nessa direção vai ser a soma dessas variações, né? Aí como é que a gente faz isso na prática, né? Na prática a derivada vai ser assim, né? Essa direção é a direção do vetor u, digamos, né? Então o u ele tem uma projeção no x e uma projeção no y, né? Então a derivada que eu vou querer na direção do u, que eu vou escrever assim, derivada do f com relação ao vetor u, que é um vetor que vai dar direção. Ele é justamente a derivada do f com relação a x, vezes a projeção do x, do u no x, mais a derivada do f no y, vezes o y, né? Se a gente pensasse em forças, é justamente como se eu estivesse medindo as forças nas direções e pegando a projeção em cada direção, né? Aí, quanto mais inclinado para o lado que você está, digamos, se ele for mais inclinado para o lado y, aí a projeção vai pesar mais no lado y, né? Então essa é a ideia básica da derivada direcional. Ela é uma derivada que você pode pensar como uma soma de projeções das derivadas nas direções principais, tá? Pronto, então, dada essa fórmula, fica fácil de você calcular. Agora aqui tem um porém. Esse vetor u, ele tem que ser sempre um vetor unitário, porque quando você faz essa continha, é como se você estivesse usando a unidade de medida do vetor u para medir a variação. E aí, se esse vetor não for de tamanho 1, você está mudando a unidade de medida. E aí, consequentemente, isso vai mudar a variação, né? Por exemplo, se você disser que corre 1 km por hora ou corre 1 metro por hora, é uma variação diferente, porque a unidade de medida é diferente, né? Então, a gente tem que fazer a unidade de medida coincidir com a unidade de medida que já está definida aqui no eixo, né? Você tem uma unidade de medida aqui que é 1 nesse eixo e nesse. Então, o vetor ele também tem que ter esse tamanho para a unidade de medida fazer sentido. Então, a gente quer um vetor unitário nessa direção aqui, né? Ou seja, esse vetor aqui que a gente chama assim, né? O vetor PQ, que é o vetor que começa em P e termina em Q. A gente pode achar as coordenadas dele fazendo as coordenadas de P menos Q. Mas, a princípio, esse tamanho dele é maior que 1, né? Então, vamos verificar isso e fazer a continha, tá? A direção, os valores de P são meio, 2. E os valores de P é 2, 0. Quando eu faço essa continha, eu faço uma coordenada menos a outra. Então, meio menos 2 dá menos 3 sobre 2. E 2 menos 0 dá 2. Se eu vou calcular o tamanho desse vetor, a norma desse vetor, né? Que é a distância de P aqui, é justamente a raiz quadrada de menos 3 meios ao quadrado mais 2 ao quadrado. E vamos fazer essa continha. Isso dá 9 quartos mais 4. Então, eu ajusto essa fração aqui, né? Tiro o mínimo entre 4 e 1, que é 4. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. E daí eu tenho
25/4, cuja raiz é 5/2. Então o tamanho desse vetor não é 1, é 5/2, que é 2,5, né? Aí como é que eu descubro um vetor de tamanho 1 nessa direção? Eu posso pegar sempre, para achar um vetor unitário, né? Eu posso pegar e dividir o vetor pelo tamanho dele. Né? Se ele tem tamanho 2,5 eu divido por 2,5, o tamanho do vetor resultante vai dar 1. Então eu vou pegar esse vetor PQ e vou dividir por esse tamanho que eu achei. Isso quer dizer que eu divido cada coordenada por esse tamanho. Então o vetor U vai ter coordenadas, na verdade, menos 3 meios dividido por 5 meios e 2 dividido por 5 meios. Daí só fazer as contazinhas com fração, né? Lembra que fração, para fazer divisão, você multiplica a primeira, inverte a segunda, e aqui você multiplica a primeira, inverte a segunda, que é uma vírgula. Daí o vetor U vai ser o vetor que tem coordenadas menos 3/5 e 4/5. Pronto, isso é o x e o y que aparece lá na fórmula. Tem que ser um vetor unitário. E as derivadas parciais é só eu calcular, né? Então, vamos fazer a continha. A derivada parcial do U com relação... A derivada direcional do f com relação ao vetor U é a derivada do U no x. A derivada do U no x é 1 vezes y, né? Vezes o valor de ux, que é menos 3/5. Mais a derivada do U no y, que é a própria função, já que a derivada do y é ele mesmo e o x é constante, vezes o y, né? Estou usando essa fórmula aqui, ó. O y vale 4/5. Aí ele pede para você calcular essa direção, essa derivada, olha como está escrito, né? Determina a taxa de variação, que é a derivada de f no ponto P. Então, eu tenho que usar o ponto P para os valores de x e y. Na direção de P a Q. A direção de P a Q é que vai dar aquele vetor U, tá? Então, a gente tem esses valores para aplicar a x e y. Então, a derivada direcional do f com relação ao aplicado no ponto P, que é o ponto 2, 0, eu substituir o x, o y por 0 e o x por 2. E aí se eu faço a continha, né, a exponencial de 0 é 1, então vai ficar menos 3/5 mais 8/5, que vai dar 5/5, que dá 1. Então essa é a derivada. Aí o item B pergunta assim, em que direção f tem a taxa de variação, tem a máxima taxa de variação, e qual é essa taxa, né? Bom, aí aqui entra um pouco dessa ideia de projeção que eu falei para vocês, né? A ideia é o seguinte, vejam, você tem as derivadas principais, né? Que é a derivada no x e a derivada no y, nas direções principais. Quando você faz essas derivadas, isso cria um ponto de duas coordenadas, que você pode dizer que é um vetor. E aí a gente chama esse vetor de vetor gradiente. E aí usa essa simbologia aqui, um triângulo de cabeça para baixo, né? Essa é uma letra grega. Em geral a gente lê nabla, né? Nabla. Então você tem o gradiente, que é esse símbolo aqui, é você fazer as derivadas parciais e colocar
nessa ordem aqui, tá? E aí quando você olha para o plano XY, né, isso dá um vetor no plano XY, é o vetor gradiente, tá? Aí, quando você vai olhar para a situação do gráfico, aí você tem uma superfície, né? Não sei se eu vou conseguir desenhar aqui o que eu quero. Deixa eu tentar desenhar uma figura conhecida aqui da gente, né? Um paraboloide elíptico, né? Imagina um paraboloide elíptico aqui, o ponto mais alto dele é esse, ele está virado para baixo. Se eu tiver um ponto aqui, né? Digamos um pontinho aqui, aí eu posso me perguntar o seguinte: qual é a direção que eu ando de maneira que o gráfico vai subir mais, né? Por exemplo, vê, se eu estou nesse ponto e eu ando nessa direção aqui, o gráfico vai ficar na mesma altura aqui. Se eu ando nessa direção para cá, o gráfico vai descer, né? Se eu ando nessa direção para lá, o gráfico vai subir. É essa direção que eu estou procurando. Se eu olhar para essa direção lá embaixo, ela é justamente a direção do gradiente. Então, eu estou dizendo a você que a direção do vetor gradiente é a direção de maior crescimento da função. Consequentemente, a direção contrária ao gradiente é a direção que a função mais diminui. Tá? Então, você vai encontrar a taxa de variação máxima da função na direção do gradiente. Né? Então, quando ele diz assim, que direção f tem a máxima taxa de variação? Aí deveria estar escrito, eu acho, no ponto P. Né? Mas a resposta disso é na direção do vetor gradiente. Na direção do vetor gradiente. Aí se tivesse escrito no ponto P, que era para estar escrito, né? Aí você ia calcular o gradiente no ponto P, que é o ponto 20. Lembra que o gradiente é você fazer as derivadas, né? A gente fez aqui em cima, né? Lembra? A derivada que eu fiz direto. Essa é a derivada no x, do f no x, e essa é a derivada do f no y. Né? Então deixa eu escrever lá embaixo. A derivada, vamos fazer assim. O vetor gradiente, ele é a derivada no x e em seguida a derivada no y. E aí se você calcula isso no ponto 20, é substituir o y por 0 e o x por 2. E aí você tem o ponto 1, 2. Essa é a direção de maior crescimento dessa função. E aí a taxa de variação é justamente o tamanho do gradiente. O tamanho desse vetor vai dar o quanto essa função cresce no máximo, tá? Que é o raiz de 5. Né? Por que isso, né? Vamos pensar aqui nessa ideia da projeção, né? Quando é que a projeção ela vai ter um valor máximo, né? Vê. Deixa eu fazer um desenhozinho ali embaixo para convencer você, né? Se eu quero projetar em uma determinada direção, né? Digamos, eu quero projetar um vetor de tamanho fixo nessa direção horizontal. Quando é que a projeção vai dar máxima, né? A projeção vai dar máxima se o vetor já estiver na direção que eu quero. Porque senão você vai usar uma componente dele para a direção horizontal e a outra componente vai ficar perdida, né? Na direção vertical. Então você vai maximizar essa projeção aqui quando você estiver na mesma direção. E daí se a gente volta nessas duas ideias aqui que eu apresentei, né? A derivada direcional ela é a projeção na direção do vetor gradiente. Então você vai obter uma projeção máxima se o próprio vetor direção estiver na direção do gradiente. Tá? E aí o valor máximo vai ser o tamanho do gradiente. Ok? Então
Essa é a ideia básica da derivada direcional. Sempre fazer com o vetor unitário, né? Bom, aí a gente já apresentou as três ideias, né? Regra da cadeia, derivada direcional e vetor gradiente. Acabei de falar o que era vetor gradiente. Vamos fazer essa questão 8, né? É a mesma ideia, né? Da questão anterior. Se calcular uma derivada direcional. O corte aqui não saiu muito bom, mas bom, espero que dê para ler. Então, vamos nessa. Pede para você determinar a derivada direcional dessa função f de xy igual a x ao cubo menos 3xy mais 4y². O é o vetor unitário dado pelo ângulo π/6. Bom, então vamos por partes, né? Veja, vamos calcular o vetor gradiente, né? O vetor gradiente, ele é derivar no x, derivar no y. Lembra quando eu derivo numa variável, a outra é constante. Aí o vetor unitário, na direção dada pelo ângulo π/6, vamos fazer um desenhozinho disso. π/6 é o ângulo de 30 graus, né? É o vetor unitário dado nessa direção. Então, o valor de x dele é justamente o cosseno do ângulo, né? Que é a projeção no eixo horizontal, né? Isso aqui. E o valor de y é a projeção no eixo vertical, é justamente o seno do ângulo. E aí vocês sabem de cabeça, né? Cosseno de 30, raiz de 3/2 e o seno de 30 meio. Então esses vão ser os valores do x e de y, né? Ali ele não diz o ponto, mas a gente poderia escrever, né? A derivada direcional de f na direção do vetor u. Também eu uso essa notação aqui, mas veja, a própria questão sugere essa notação aqui, também é possível. A derivada direcional na direção de u, calculada em x e y, é o gradiente, né? Isso daqui vezes o x, mais a derivada do y vezes o y, né? Isso aqui é o y, isso aqui é o x. Não, perdão. Isso é a derivada no x. Isso é a derivada no y. Isso é o x, isso é o y, tá? Daí você tem essas expressões aqui, né? Em particular, se você calcular isso no ponto 1, 2, você vai substituir o x por 1 e o y por 2. Né? Então, 3 vezes 1 ao quadrado, menos 3 vezes 2, raiz de 3/2, mais 3 vezes 1, mais 8 vezes 2, vezes meio. E aí, fazendo a continha aqui, eu tenho 3 menos 6 dá menos 3, raiz de 3/2, 16 menos 3, 13, positivo, sobre 2. Então fica 13 menos 3, raiz de 3/2. Essa é a derivada direcional calculada no ponto 1, 2. Tá? Ok, deixa eu dar uma olhada aqui na lista.
Acho que a gente meio que abordou todos os tipos de questão que eu queria abordar, né? É, um aviso aí rápido, né? Essas questões aqui que tem questão 5, questão 6 e vamos ver. Pronto, essas questões que falam de derivação implícita, pode desconsiderar nessa lista, que aí eu não vou discutir elas nessa lista, tá? Então, vamos desconsiderar essas questões aí, ok? Então, veja mais as questões realmente relacionadas à regra da cadeia, derivada direcional e vetor gradiente, como as que a gente discutiu, né? E aí eu sugiro que você faça aí vários exercícios tentando entender essas ideias e elas são ideias razoavelmente simples, né? Ok, é isso. Boa sorte, bom estudo.